Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde, pessoal. É um prazer recebê-los aqui na Feira do Empreendedor, é um prazer recebê-los hoje aqui nessa tarde. É um ótimo dia aqui, é o último dia da feira, é o dia que a gente fica mais empolgado, por incrível que pareça. E queria, nessa primeira fala aqui, só testar os aparelhos, está tudo certinho, por isso que eu estou falando algumas coisas que estão na minha cabeça e tal. Tudo tranquilo? Todo mundo ouvindo? Legal. Então, quem que está aqui hoje? Qual é a palestrante de hoje? A palestrante é a Mônica. Mônica, ela é formada em jornalismo pela Universidade Metodista, é diretora da Core Comunicação e tem mais de 20 anos de atuação no mercado. Foi professora universitária de comunicação e marketing e atuou também na imprensa diária. Liderou projetos de comunicação em empresas como Sabesp, Unimed, e conquistando prêmios também nessas empresas. Há 2 anos dirige também a Social Lounge, primeira rede de franquias de agências de mídias sociais no Brasil. Por favor, Mônica. Boa tarde para todos, obrigada pela presença. É muito legal ver assim, a quantidade de pessoas que estão aqui para aprender um pouquinho mais do pouco que eu vou colaborar e compartilhar com vocês. Mas aproveitar esse espaço que o Sebrae permite que as pessoas se capacitem, que adquiram conhecimento, é muito bacana, né? Vocês aproveitarem o tempo de vocês para isso. Então, vou falar aqui da nossa palestra de hoje, né? Deixa eu só... O tema que a gente combinou com o Sebrae é falar como aproveitar o potencial das mídias sociais na sua empresa. Eu acredito que aqui a gente tem algumas pessoas que já têm empresa e que a gente tem outras pessoas aqui no público que estão em busca de um bom negócio, de uma oportunidade de abrir a sua empresa. Então, espero que essas dicas aqui colaborem com todos vocês. Ele já fez a minha apresentação, né? Então... já tem aí umas décadas de trabalho nas costas, trabalhei bastante com comunicação. Há 2 anos tenho um trabalho mais dirigido para a área de marketing digital, especialmente redes sociais. E aí, dando uma pincelada rápida sobre o poder das mídias sociais, alguns dados, né, que são bem recentes, eles são de uma pesquisa que chama Digital, Social e Mobile. Ela foi realizada em 2015 por uma empresa chamada We Are Social. E aí eles chegaram no seguinte número, de 110 milhões de usuários brasileiros ativos na internet, ou seja, olha, nós temos mais de 100 milhões de brasileiros conectados na internet. Quase todos, 95 milhões, têm conta em alguma rede social. Ou seja, quem aqui trabalha vendendo produto ou vendendo serviço, não pode menosprezar falar com 95 milhões de consumidores, nas nossas empresas ou nas nossas futuras empresas. E aí tem aqui um aumento de conta, só de 1 ano, em apenas 1 ano, o número dessas contas aumentou 14%. O que no Brasil aumentou 14%, nem a inflação, né, com as quantias que a gente paga todo dia lá no supermercado, cresceu tanto. E aí, como aproveitar esse potencial das mídias sociais em sua empresa? A gente vai falar primeiro por quê. Então, não só esse número expressivo aí de 95 milhões de pessoas com conta nas redes sociais, mas a gente vai falar também sobre comportamento. Então, o que acontecia, por exemplo, na minha época, quando eu tinha lá meus 15 anos, alguma coisa assim, eu precisava comprar alguma coisa, o que eu fazia? Eu olhava um negócio que chamava Páginas Amarelas, que hoje ninguém sabe mais o que é, mas era um catálogo em que as empresas
pagavam para aparecer e tinha lá o nome da empresa, o que ela fazia. Ninguém dizia se era bom, se era ruim o produto que tinha ali. Era uma informação que ela pagava e aparecia. Ou senão eu podia pedir indicação para algum amigo, falar onde você comprou tal coisa, de quem você comprou tal serviço. E ficar limitado ao conhecimento de uma ou duas pessoas. Hoje, depois que a internet apareceu, que o Google surgiu, que a gente tem as redes sociais, o consumidor primeiro procura a empresa nas redes sociais, depois vai olhar o site. Então a gente passou aquela fase do site, em que as empresas estavam assim, se conscientizando que elas precisavam ter uma página, que essa página precisava ser atualizada, mostrar os seus produtos, seus serviços, clientes satisfeitos. Então tivemos a fase de as empresas se conscientizarem que precisavam de um site, e agora a gente está numa evolução disso, em que as empresas precisam se conscientizar que além do site, que é um canal que hoje pouca gente olha, se ele é só uma página estática e informativa, diferente de um e-commerce, hoje todo mundo vai buscar informação na rede social. Porque quer saber não só a marca, quer saber o que aquela empresa está fazendo, que conteúdos ela posta, o que ela tem de responsabilidade social, se os consumidores estão reclamando daquela marca ou não, se a pessoa está satisfeita. Então, como é o relacionamento daquela marca com o consumidor e a sociedade. Então é isso, porque a sua empresa precisa estar nas redes sociais, porque é a vitrine onde os clientes vão procurar serviços e produtos. Além daquele número de 95 milhões, a gente tem um dado que o Brasil é a segunda posição no mundo entre as pessoas que passam mais tempo conectadas nas redes sociais. Possivelmente, a maior parte de vocês, várias vezes durante o dia, ou durante 10 minutos, né? Várias vezes durante 10 minutos, ficam olhando o Facebook, o que aconteceu com os amigos, com as pessoas bacanas que vocês acompanham, olham o Instagram, assistem lá o YouTube, por exemplo, os meus filhos. Eles mal sabem, né? Tem 8 e 11. Eles mal sabem o que é um canal aberto. Para mim, o máximo na minha época era ver uma TV fechada, lá, uns canais de outros países, trazendo novidades que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Eles assistem canais no YouTube. Essa programação. Então, tem lá os youtubers que eles gostam e que fazem propaganda, e que postam produtos, e que fazem promoções, e que estão formando uma base de audiência. E também a sua empresa precisa estar nas redes sociais para falar diretamente com o seu cliente, a qualquer hora, em qualquer lugar. Como a gente estava fazendo um comparativo lá com sites, no site a empresa vai lá e ela publica o que ela quer. É um canal unilateral. Então a empresa vai lá, publica seus lançamentos, seus produtos, seus serviços, uma promoção que é feita. Mas ela não consegue ouvir o seu cliente e conversar com ele. Pode até ter um canal lá de saque, ou ter um Fale Conosco, em que uma pessoa vai mandar uma comunicação. Agora, na rede social, ele tem a oportunidade de conversar com o público. Então, eu já atendi, por exemplo, clientes que alinharam coleções inteiras, lançamento na área de moda e produtos, conversando com os usuários nas redes sociais para saber que cores que eles gostavam mais, que modelo que eles gostavam mais, que hábitos de consumo e de comportamento eles têm. O que antes só um instituto de pesquisa poderia fazer, e ainda faz, obviamente, com muita ciência. Mas a gente está falando de grandes empresas que podem pagar um instituto de pesquisa e fazer uma reunião muito boa, né? Para entender do seu consumidor o que é melhor. Agora, qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode bater um papo com o seu cliente ali na rede social. O que você achou desse produto? Você experimentou? O que você achou do nosso atendimento? Foi bem atendido? Teve um post lá falando bem? Conversa com aquela pessoa. Teve um post falando mal? Conversa com ela também. Então, hoje é um canal muito estratégico para falar com o consumidor onde quer que ele esteja. Por que as empresas precisam estar nas redes sociais? Também para criar um relacionamento com o consumidor, engajar esse público, gerar relevância para a marca e fidelizar. É muito mais fácil você investir num canal de rede social e dar um conteúdo bacana, legal para o seu cliente, só do que você ficar fazendo propaganda na TV, anúncio na revista, que às vezes é algo inacessível para determinado porte de empresa. Agora, criar um relacionamento com esse público é algo que praticamente qualquer empresa pode fazer. E criar campanhas que atinjam exatamente o perfil dessas pessoas que está no seu foco de venda. Você pode escolher o sexo, idade, local.
Se a gente fala, por exemplo, das mídias tradicionais, anúncio em jornal, anúncio em revista, se a gente falar de... O que mais que a gente pode falar? Anúncio em jornal, revista, podemos falar de outdoor, né? São Paulo tem poucos, mas a gente ainda tem bastante outdoor no mercado. O que acontece é que você, de fato, não sabe quantas pessoas essa campanha atingiu. Você não sabe se eram crianças, se eram homens, se eram mulheres, se eram pessoas da terceira idade, se são pessoas do Brasil, não são do Brasil, se são daquela cidade e se vão passar no seu comércio, na sua indústria. Com as redes sociais, hoje você pode fazer campanhas selecionando pessoas de um bairro, selecionando a idade dela, o perfil de idade, formação, carreira. Então, você pode fazer uma campanha para um público muito específico, para o nicho do seu negócio. Às vezes, a sua empresa é uma empresa B2B, né? Ela vende para outras empresas. Então, você quer falar com um grupo de profissionais, de compradores daquele negócio. Talvez você vá achar uma comunidade no Facebook, talvez você vá usar mais ainda o LinkedIn para acionar esses contatos e ter mais êxito aí nos seus resultados. E você também pode usar as redes sociais para divulgar novos produtos, fazer lançamentos e promoções. Então, algo que talvez custaria muito dinheiro, fazendo impressos, folhetos, cartazes ou um evento de lançamento, você pode fazer nas redes sociais. Você pode fazer com que esse seu lançamento e os produtos e serviços novos atinjam um número maior de pessoas. E outro benefício das redes sociais é poder acompanhar o resultado de campanha a qualquer minuto. Diferente de um anúncio impresso, uma revista, que, digamos, uma revista mensal. Vocês vão lá, vão entregar a arte, colocar um dinheirão, vão entregar a arte, aquele anúncio vai ficar um mês no ar. Se ele vai funcionar ou não vai funcionar, você só vai saber um mês depois e você não tem a chance de mudar. Quando você faz uma campanha nas redes sociais, o que a gente recomenda é que você acompanhe o desenvolvimento dela. Então, aquele dia foi bem, vamos manter. No dia seguinte, caiu o desempenho daquela campanha, você pode mexer em algumas palavrinhas, mexer em alguma formatação daquela campanha para ela, de novo, dar um resultado bacana e interessante. Então, com isso, com aquela mesma verba que você destinou para promover a sua empresa, você consegue um resultado ainda melhor, porque é possível acompanhar e mexer nessa campanha. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho de outras vantagens das redes sociais, né? Para a sua empresa, entre outras vantagens das redes sociais, para a sua empresa está a sinergia que é possível com outros canais de divulgação. Então, o que a gente está falando aqui? Fazer promoções para alcançar pessoas com melhores resultados. Por que não a sua loja, o seu comércio, a sua indústria, não pode fazer uma promoção na rede social? Hoje você já tem uma carteira de clientes, ou vai ter, aí abrindo seu próprio negócio. Então, você pode convidar os seus amigos, os amigos dos amigos, para conhecerem, para compartilharem. Você pode fazer um concurso cultural lá na página, em que as pessoas vão dar dicas, vão dar ideias e vão concorrer a um brinde lá. A melhor ideia vai ganhar um presente da empresa. Você pode fazer um concurso de desenhos de crianças, se é uma marca voltada ao público infantil. Então, é assim, o céu é o limite na área de criatividade quando a gente fala de promoções, campanhas, concursos culturais na internet. E é isso, é uma rede que permite um aumento exponencial. Uma pessoa gostou, curtiu, compartilhou, os amigos curtiram, compartilharam, e você vai crescendo, gastando o mesmo dinheiro que você tinha colocado na ação. Uma outra sinergia é usar os conteúdos das redes sociais trabalhando o link para o site da sua marca. Então, por exemplo, às vezes a sua empresa é muito legal, por exemplo, uma loja de moda. Tem uma coleção inteira para o público masculino, para o público feminino, para crianças, roupas de dia a dia, roupas de festa, e você não consegue mostrar tudo isso para todo mundo. Mas você pode fazer alguns posts estratégicos, mostrando uma cliente sua que saiu feliz da loja, que foi no casamento com aquela roupa, ou que deu um depoimento legal, e de lá fazer um link para o site. Então, quando a pessoa for para o site, ela vai ver todo o portfólio que vocês têm. Né? São iscas que a gente coloca para atrair audiência para a sua página, porque às vezes na sua página vai achar outras coisas bacanas, vai achar notícias interessantes da empresa, vai ver lá outros serviços que tenham, pós-venda e uma série de benefícios.
Uma outra dica que a gente tem visto que funciona bastante, e eu queria compartilhar com vocês, é o uso de blogs, né? Tenha um blog e use as redes sociais para divulgar esse canal. O que acontece com o blog? Ele virou mais do que estratégico nos últimos tempos, porque ele ajuda na otimização, né? Que a gente ouve falar bastante. Então o pessoal fala assim, como que eu faço para minha marca aparecer lá na busca orgânica do Google? Já que eu não vou dedicar uma receita, uma verba para fazer com que fique aparecendo lá nos links patrocinados do Google, porque aquilo custa uma fortuna, cada vez custa mais, porque dá resultado, né? O Google sabe que quando você coloca um anúncio lá, aquilo gera venda, dá resultados, então a gente indica que façam essas campanhas, mas às vezes você pode usar outros recursos, um deles é a otimização. Então, o que a gente faz? Trabalha conteúdos, palavrinhas-chave em blogs do segmento de vocês. Por exemplo, uma empresa que tenha um produto para público infantil. Lá, roupa do público infantil para criança. Você pode ter um blog voltado para a infância, em que você vai publicar dicas de educação, você vai colocar dicas de vestuário, alimentação, saúde, uma série de assuntos interessantes, mas trabalhar o blog para divulgar a sua marca, com palavras estratégicas que vão fazer com que lá nos robozinhos do Google a sua página suba. E essa otimização não só nos blogs, mas também nas redes sociais, nos vídeos no YouTube. Tem uma ciência escondida aí por trás das redes sociais que as empresas estão aprendendo a trabalhar agora, justamente para isso, com base na programação que tem dos mecanismos de busca. Então, a hora que o mecanismo, lá o Google e os parceiros do Google, lá, os concorrentes, eles localizam algumas palavrinhas mágicas, aquela sua página vai subindo e faz com que os seus clientes te encontrem. E novos clientes também. Uma outra vantagem, que é bem interessante das redes sociais, é poder impulsionar posts estratégicos. Então, às vezes é aquilo, a empresa não tem dinheiro para fazer uma campanha, não vai fazer links patrocinados, não vai fazer Facebook Ads, mas ela participou de um evento, ela foi finalista numa premiação, ela abriu uma nova unidade, ela pode fazer um post muito simples ali da marca, com seu logotipo, uma coisa bacana, e impulsionar esse post. Com R$50 você consegue impulsionar um post. Então, é assim, o que a gente tem hoje é muitas lojas, muitos comércios, né, profissionais querendo promover os seus serviços autônomos, que não tem um ritmo de postagem, não tem conteúdos, um olhar estratégico para os seus conteúdos e não aproveitam essas promoções, porque se colocar R$50 ali para sua marca ser vista para um monte de gente e depois sai lá quantas pessoas foram impactadas, alcançadas, é muito bacana. Dá para fazer isso algumas vezes por ano e medir. Quando eu falo desse assunto, tantas pessoas aumentam lá no meu perfil, na minha página. E vocês vão medindo as campanhas de vocês para acertar cada vez mais. E aí é o que a gente falou, fazer campanhas com pouca verba. Acho que é uma das maiores flexibilidades que as redes sociais proporcionam. E aí, assim, aqui eu falei bastante das redes sociais, que são um sucesso para as empresas, e são mesmo, e isso está só no começo. Mas como começar? E quem não faz? Quem nunca fez? Várias lojas, várias empresas estão fora desse mundo maravilhoso, dessa vitrine gigante que a gente tem aqui, né? Então, a primeira dica, como começar? Primeira dica, descobrir quem é o seu público-alvo. Parece estranho a gente falar isso, porque teoricamente toda marca precisa saber para quem vende, mas isso não é estranho. Eu já atendi muitos clientes que não tinham muito bem definido o que era o público-alvo da marca deles, então a gente fala. Se você não sabe, você pode descobrir isso de um jeito muito simples, fazendo uma pesquisinha muito rápida. O que você precisa descobrir? Se é homem ou mulher, quem que é seu público principal, quem mais entra na sua loja, ou quem mais consome o seu serviço, o produto da sua empresa. É homem ou mulher, que idade tem? A maior parte de 20 a 40. Ótimo, é esse o perfil do seu consumidor, de 20 a 40 anos. Mas é muito diferente o de 20 e o de 40, não tem problema. Bloqueia lá, 20 a 40. Em que região mora, trabalha, estuda? Então, onde essa pessoa circula?
Ah, vem preferencialmente da Moca, vem preferencialmente do centro, do interior de São Paulo. Então, qual que é a área geográfica mesmo desse seu consumidor? E se você conseguir nessa sua pesquisinha, que pode ser aquela coisa básica, a pessoa no balcão, na hora de pagar, você fala assim, deixa eu só anotar rapidinho que a gente está fazendo um cadastro. Você nem vai pedir nome. Se você pedir o nome e e-mail, então vai ser sucesso total, porque aí você vai ter o e-mail para convidar essas pessoas. Que você pode convidar as pessoas para sua rede social. Se você conseguir alguma preferência ou hábito de consumo e de comportamento, é muito legal para você montar as campanhas e os conteúdos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá na sua loja comprar artigo esportivo. Quais são os principais esportes que você pratica? Eu corro e eu nado. Mais alguém na sua família faz isso? Você anota. Vocês gostam de viajar? Vão anotando. Quanto mais informação, quanto mais vocês conhecerem o consumidor de vocês, mais fácil vai ser para você entregar uma informação que agrade essa pessoa, que atrai essa pessoa e que faça com que ela goste da sua marca. Porque preço a gente compra em qualquer lugar. A gente coloca lá no Google, lá, tal produto, preço, vai vir uma série de ofertas, você entra em qualquer e-commerce e compra. Mas os seres humanos não são assim, a gente não procura só o preço. A gente quer um atendimento atencioso, a gente quer um balconista que lembre do seu nome, que saiba que você tem um filho, que você torce para o Corinthians, todas essas coisas. A partir desse perfil, determinar em que redes esse pessoal está. Então, se a gente falar hoje do pessoal de 40 anos, eles estão no Facebook. Se a gente falar da turma de 20, eles estão no Facebook, no Instagram, estão usando Snapchat. É outro mix de rede social. Então, você conhecendo o perfil do seu público, você vai saber onde esse pessoal se encontra. Não geograficamente, mas no mundo digital. Em que rede essa turma está. E conhecer melhor a linguagem desse canal. Então, se a gente está falando de Facebook, estamos falando de um pouquinho de texto, um pouquinho de foto, um pouquinho de vídeo. Se a gente está falando de Instagram, são fotos, são celebridades, são pessoas seguidas. Então, como funciona esse negócio? Nessas dicas aí também de como começar. Então, além de você conhecer o seu público, saber onde você vai encontrar essas pessoas, em que rede social essa turma está, e como que é essa comunicação, você montar para a sua empresa uma marca nessas redes sociais. O que quer dizer uma marca? A gente recomenda que não adianta só ficar postando fotinho da sua empresa, do pessoal, da sua moda lá. Se você puder, e é muito simples hoje, né? Os nossos filhos fazem isso, a gente aprende que está cheio de ferramenta grátis na internet para isso. Você edita um pouquinho aquela imagem, você põe um filtro às vezes, então todas as suas fotos vão ter aquele filtro. Quando a pessoa passar o olho naquilo, já sabe, é dessa marca. Então, se vocês olharem a comunicação do Itaú, não existe nada na comunicação do Itaú que não tenha um laranja. Todo filme de TV, vocês vão ver, tem um objeto laranja no fundo, tem um traço laranja ali do Bradesco, sempre alguma coisinha vermelha. Não só o logotipo, mas está inserido no contexto da imagem, porque aquilo gera uma identificação. Então, a pessoa olha para aquilo, ela já sabe. A vermelhinha é do Bradesco, a laranjinha é do Itaú, é amarelinho, é do Banco do Brasil. Se os bancos usam isso e não tem ninguém que entenda mais de dinheiro do que eles vendem com crise, sem crise, cada vez recorde de lucro. Por que a gente não vai fazer a mesma coisa com o que for possível, dentro dos nossos recursos? Se a gente pode pagar uma agência para fazer esse serviço, vamos contratar uma agência e fazer. Se a gente pode contratar um freelancer para fazer uma vez no ano um monte lá de material bonitinho para a gente publicar uma vez por ano, sensacional. Se a gente não pode gastar com isso, vamos fazer da melhor forma possível. Fazer uma coisa caprichada, porque as pessoas querem um trabalho cuidadoso. A foto, a imagem e principalmente o vídeo ajuda a vender muito na rede social e na internet. Então é importante tentar criar uma identidade visual dentro do que for possível. Aí a gente fala aqui, né, estilo de imagens, cores. Por exemplo, se a sua marca se comunica por fotos, vai se comunicar por fotos. Não adianta botar um desenho lá no meio, numa determinada época do ano, porque aquilo não vai fazer o menor sentido, só vai gerar uma distorção.
O ideal é que você mantenha um estilo de comunicação. E a mesma coisa para os textos. Então, ter um estilo de conteúdo que também precisa estar alinhado com a marca e com o seu público-alvo, com aquela rede social. Então, vamos lá. Se a gente está falando de uma indústria que vende produtos de alta segurança, de alta credibilidade, e quem compra isso são homens de 50 anos muito sérios. A linguagem daquela indústria não vai ser uma linguagem informal. Não é porque está na rede social que vai ser informal. Porque não é a cara daquela marca. E não é a cara de quem vai comprar, de quem vai decidir a compra. Agora, se a gente fala de uma moda jovem, de praia, que quem usa são os surfistas, a gente pode ter uma linguagem um pouco mais descontraída, que é a que vai fazer sentido para esse público. Né? O jeito que eu falo com um cliente é diferente do jeito que eu falo com os meus filhos, que são crianças. Porque para cada um você precisa ter uma comunicação que vai ser entendida da melhor forma. A mensagem é a mesma, né? O que você precisa falar para cada pessoa. Mas você tem de falar de um jeito que faça mais sentido para cada um deles. Então, no Como Começar, que tenha um estilo visual e tenha um estilo de comunicação escrita. E aí, esse item 6, ele é aquilo lá, dê ao consumidor o que ele quer, não somente o que a sua marca quer vender. É muito natural a gente, né, as empresas ficarem postando lá o nosso lançamento, venha conferir a nova coleção, venha ver aí, agora chegou a moda outono e inverno, então passa aqui na loja que tem lá estão acabando, só temos mais 10 peças. Vocês, né, o mercado que faz isso só fica bombardeando o consumidor com o que é do interesse da loja. A loja quer vender e fica lá em cima da cabeça de todo mundo. Mas o consumidor não está interessado só nisso. Óbvio que ele quer saber das promoções, mas ele não quer só saber as promoções. As pesquisas são realizadas nas redes sociais, mostram que o que gera mais audiência são os posts de comportamento. Porque as pessoas querem saber da vida dos outros. Por isso que o Big Brother faz sucesso, por isso que outras pessoas leem a Caras, a Quem, porque a gente quer saber da vida das pessoas. Então, por exemplo, se a sua loja vende camisetas, que tal postar uma foto de uma celebridade usando a camiseta naquele estilo? Olha lá, veja lá a fulana usando a rede. Você pode passar aqui na loja que temos modelos parecidos. Então, tentar trazer alguma coisa que seja do interesse do seu público-alvo. Dicas de cultura também são muito legais. Então, a gente, por exemplo, escolas, né? Escola é um cliente bem interessante de rede social, porque é um perfil de empresa que precisa se comunicar com os pais, precisa captar matrícula. Não adianta só ficar falando que a escola tem lousa digital, que a escola tem aplicativo para o filho lá não pegar trânsito. É interessante você dar dicas de livro, você falar de passeios no Jardim Botânico com as crianças para fazer a família poder se reunir num momento sem eletrônicos, outdoor, né, sem ficar dentro de casa. Então, levar uma coisa bacana para o seu cliente que ele vai olhar e vai falar, nossa, olha que legal, eu vou seguir essa página, porque não mostra só a roupa, mas me dá umas dicas bacanas de comportamento para minha família, para minha vida. Curiosidades, todo mundo gosta, todo mundo quer saber como aquele negócio nasceu, como foi inventado, quantas vezes eles fizeram protótipo, 500 protótipos até sair um negócio. Todo mundo quer saber de curiosidades. Frases motivacionais, isso é um dos hits das redes sociais. Então, gostou da frase? Achou uma frase bacana? Faz lá um negocinho com a frase e põe sua logomarca lá no cantinho. Porque aí todo mundo vai compartilhar aquela frase, aquela bendita daquela frase, mas vai levar sua marca junto. Agora, não adianta só postar a frase, porque o pessoal vai compartilhar e não vai ver que é sua, que é da sua marca. É assim, umas coisinhas bem simples, mas que fazem toda a diferença na hora de olhar a audiência da sua marca e as vendas no seu caixa no fim do mês. Aqui nesse item 6 também eu incluiria os pets, né? Porque post de bichinho, de criança, a gente sabe que isso viraliza na internet. Então, se tem a ver com o seu negócio, uma vez ou outra você pode usar. Se não tem a ver, não faz sentido. Outra dica é acompanhar as redes sociais e os temas mais comentados para pegar carona nos assuntos e trazer sua marca para a conversa.
Então é assim, é aquela velha história, não adianta só a gente ficar falando da gente, a gente precisa entregar o que o consumidor quer, coisas do interesse dele. E se algum assunto está bombando nas redes sociais naquela semana, se você puder, pega carona naquilo. Então, por exemplo, a gente aí, com a nossa empresa, o nosso trabalho é fazer gestão de redes sociais, é cuidar dessa parte aí de marketing digital. Teve aí um pouquinho antes do carnaval, aquela polêmica que bombou nas redes sociais, aquele bar quitandinha na Vila Madalena, que acho que quase todos vocês acompanharam, que teve um suposto caso de assédio ali dentro, e aquilo gerou um buzz nas redes sociais. Todo mundo falava. Eu nem vou ao bar do quitandinha, mas eu acho que eu dei umas 4 entrevistas para falar sobre isso, sobre o que fazer e não fazer nas redes sociais. Porque esse é o meu trabalho. Então, eu peguei carona num assunto que estava bombando nas redes sociais para passar o que a gente faz. E aí, assim, aqui é o como começar. Então, partindo do zero, o que eu posso fazer hoje para melhorar a comunicação na minha empresa? Ou o que eu posso traçar, né, fazer um plano para essa empresa que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou na fase de fazer o plano de negócios, de buscar o apoio do Sebrae para começar a estruturar aí os próximos passos. Então, fazer um planinho de comunicação em que vocês vão colocar. Eu vou criar meu logotipo, passo 1, passo 2, vou criar meu cartão de visita, ter os meus e-mails e ter os meus perfis nas redes sociais falando desse jeito. Então, a gente deu as dicas básicas, né, como fazer hoje para melhorar. Mas eu achei interessante colocar aqui para vocês também uma novidade, porque é um assunto que a gente tem falado bastante no mundo do marketing digital, que não está sendo usado ainda pela maior parte do mercado, poucas empresas estão usando, mas as que estão usando não vão sair mais desse mundo. Então, as novidades não param por aí. Você já conhece o inbound marketing, o que ele pode fazer pela sua empresa? Talvez hoje a sua empresa não use, mas eu tenho certeza que ela vai usar. O que é um inbound marketing para vocês saberem e isso ficar no radar de vocês para o momento que for possível investir nessa ferramenta. É uma estratégia de marketing que inventaram, assim, tem um caso bem fácil da gente dar como exemplo, que foi a campanha do Barack Obama lá quando ele foi eleito, e a gente sabe que a maior movimentação que ocorreu para a eleição dele foi no campo digital. Ele conseguiu atingir uma base de eleitores e formar essa opinião, levar os projetos dele, saber onde essas pessoas estavam e falar a língua dessas pessoas, conseguindo votos, usando essa ferramenta. Então, o que faz o inbound marketing? Ele é uma estratégia inovadora de marketing que capta vendas. Então, ele não serve só para você curtir, compartilhar, para publicar lá na timeline e tantas pessoas viram. Ele traz o nome da pessoa para você que está interessado no seu produto, para o seu vendedor ou para você ligar. E você vai saber, nossa, realmente, eu sei que você está interessado na economia financeira, que você precisa ter um retorno melhor na sua empresa. Eu tenho aqui uma ferramenta, um software que faz isso. Então, aqui, você vai gerar vendas. Isso aqui serve para vender. Traz uma nova visão de trabalho e a base do inbound marketing é ganhar o interesse das pessoas. Então, fazer com que seus potenciais clientes o procurem. O outbound é você acionando, você indo atrás, correndo atrás dos seus clientes, dos seus prospects. Um inbound é essa turma ligando para você. Essa turma ligando para a sua empresa porque aconteceu um trabalho de marketing digital bem feito usando uma ferramenta inovadora. Um dos pilares do inbound é o marketing de conteúdo, que quer dizer atrair as pessoas certas para o seu negócio, o seu público-alvo. Teu perfil de comprador, de consumidor, aquele que vai fazer a compra boa e vai se manter na sua carteira de clientes. Como que funciona essa ferramenta aqui? Você alinha o conteúdo com os interesses do seu público-alvo para você gerar tráfego de entrada, converter leads, transformar esses leads em clientes, fechar negócio, conquistar clientes. Resumindo, na prática, como que isso aqui funciona? Tem uma régua, que é a metodologia do inbound, que o primeiro item aqui é o atrair. Eu vou ler o que está escrito, porque está bem clarinho e ruim, acho que para vocês enxergarem. Ele é um desconhecido, ali a bolinha azul, desconhecido. O que a gente vai usar para atrair esse público? Três itens principalmente, blogs, palavras-chave e
mídias sociais. É feita uma régua, isso é planejado, né? Então é feita uma régua em que a gente coloca ali temas de interesse para o seu público-alvo. Eu vou dar um exemplo de uma faculdade. Uma faculdade que tenha, por exemplo, um curso de engenharia. Ela tem um curso de engenharia. Quem é o público-alvo dessa faculdade? Alunos, né, jovens do ensino médio ou pessoas que já estejam no mercado de trabalho, queiram fazer uma pós-graduação naquela área, mas pessoas que tenham interesse em engenharia, no mercado da engenharia, em ter uma carreira, talvez na área de construção civil. Você monta ali. Então, quem é meu público? Jovens estudantes, ensino médio ou profissionais que já trabalham na área, mas ainda não têm a formação acadêmica desta região. O que essa turma quer? O que será que um jovem no ensino médio quer? Ele quer saber profissões, ele quer saber sobre salário, quanto ele pode ganhar numa empresa. Ele quer saber, por exemplo, faculdades que têm o curso online, que ele não vai precisar gastar com estacionamento, com transporte. Dentro dos temas de interesse do seu perfil, do seu público-alvo, a gente monta um monte de material de comunicação. Blog para falar sobre carreira, post no Facebook, nas outras redes sociais para falar sobre carreiras em ascensão, a engenharia como a carreira do futuro, o mercado da construção civil que mais cresce no Brasil. A gente monta conteúdos que sejam do interesse dessas pessoas, que nessa ferramenta a gente chama de personas. Esse pessoal foi lá e pegou. E um e-book sobre como estudar para passar no curso de engenharia. Grátis, recebeu um e-mail marketing. Como estudar para o curso de engenharia. Tenho certeza que todos vocês aqui já receberam algum e-mail marketing de e-book na internet nos últimos tempos. Como economizar, como colocar ordem nas contas, como vender mais. Está rolando e-book de tudo. É tudo ferramenta de inbound. Você foi lá e clicou. Para fazer o download disso aqui, precisa preencher um formuláriozinho, uma coisinha mínima. Você vai pôr lá seu e-mail. O que eles querem saber? Se você está dentro do público-alvo deles. Qual que é a sua idade? Está dentro, não está dentro? Então, qual que é a sua profissão? Onde você mora? Tem um formuláriozinho mínimo que não te custa nada. Você não põe CPF, não põe cartão de crédito, nada. Preencheu lá 1 minuto, não custa nada mesmo. Ganhei meu e-book e estou feliz da vida. O que vai acontecer? Se você não está dentro do perfil, você nunca mais vai receber um e-mail marketing dessa empresa. Porque você nem sabe que é uma empresa. Mas se você está dentro do perfil, dali a 1 semana, você vai receber mais uma isca daquele assunto, que vai te jogar para o próximo, para a fase de conversão. Então, ali a gente já colocou os formulários e o call to action e as landing pages. O que quer dizer isso? Call to action. É a ação para você ir lá e clicar. Então, vai aparecer, de repente, mais um negócio que, assim, meu Deus, como eles sabem que eu estou precisando disso exatamente nesse momento. Apareceu e-mail marketing com aquilo que vocês precisam sobre o assunto. E uma ordem. Clique aqui, cadastre-se na página e obtenha o 2º capítulo do e-book. Por que você não vai fazer isso? Se é o assunto que você quer. E não custa nada, é grátis. Você cai de cabeça. Puf, foi para a 2ª fase do funil aí. Fez o call to action, foi para a página, se inscreveu, ganhou mais um pedaço. Então, você passou de desconhecido, que era a primeira bolinha azul, para visitante, que é a 2ª bolinha azul, para um lead. Ou seja, virou lead, virou cliente. Na cabeça lá de quem montou a estratégia, já sabe que você está louco para comprar. É a 3ª fase, fechar. Que a gente tem e-mail, tem a fase de você assinar e entrar no fluxo de trabalho. É a hora que ele vai te pegar e vai falar, por exemplo. Que é desses e-books de economia, né, que está circulando bastante na internet, né? Como cuidar do seu dinheiro, economizar, cortar custos, que tem tudo a ver com a crise que a gente está vivendo. É a hora em que ele vai te levar para um banco, para uma consultoria financeira, para um plano de previdência, para você fazer um capital para o futuro. É a hora que ele vai pegar você e o seu e-mail para que você transforme em cliente e entre na 4ª fase, que é a fase do encantamento, em que você, além de cliente, vai virar um divulgador. Estou tão feliz e tão satisfeito com essa empresa que me entrega exatamente o que eu quero, que me conhece como ninguém. Claro que te conhece. Foi pegando informação tua aqui, semana a semana, você deu para eles. Como eles sabem o que eu quero? Né? E aí você tem uma série lá de passos que vai, além de você comprar aquilo, virar um multiplicador, né, daquela ideia na internet, atraindo mais pessoas.
Eu entrei num desses funis aí, no fim do ano passado, era um curso internacional que ia ter em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí eu recebi o primeiro e-mail marketing e falei, eu gosto disso aqui, porque é uma pessoa que eu acompanho, não sabia nem que ele ia estar no Brasil. Eu cliquei, eu não fiz o download. Eu só cliquei. Eles mandam de novo uma semana depois. Eu sabia que eu ia entrar no inbound deles, então eu não fiz o download. Na semana seguinte, eles tentaram resgatar o lead. Eles mandaram a segunda. Na terceira semana, aí eu falei, agora eu vou clicar para ver o que vai acontecer. E aí veio, direitinho, igualzinho isso aqui, ó. Semana a semana. Em 2 semanas, era um curso que acho que custava R$2.000, alguma coisa assim. Em 2 semanas já estava lotado em São Paulo, tinha 15 vagas sobrando no Rio de Janeiro. Vendeu tudo na internet. Nem sabia o que eles iam entregar de fato no curso. Era uma pessoa que eu gostava, eu achava que o curso ia ser bom, mas eles foram dando tanta isca, porque a gente vai entregando, que se você está lá com o cartão na mão, fala, é agora, né? Então, a ideia é essa. Aqui embaixo tem um resuminho. Atrair o tráfego de clientes, né, de visitantes, converter esses visitantes em leads, então em clientes, consumidores para sua marca, fechar essa venda, fechar esse lead e encantar os clientes para que eles se tornem promotores da sua marca. Esse, hoje, é o futuro do marketing digital que vai trazer venda para as empresas. Dentro de todas as ferramentas de comunicação que a gente usa, tem técnicas integradas, então tem o SEO, que é aquilo lá que eu falei da otimização, das palavrinhas que a gente vai mexendo nas redes sociais, vai mexendo no site, vai mexendo no blog, e que fazem com que as páginas subam. Tem blog, tem mídias sociais, tem campanha de e-mail marketing e tem as landing pages com o call to action lá em que você vai clicar e vai cair no funil. Tudo isso aqui é monitorado em ferramentas. As que estão mais sendo usadas no Brasil, no mundo inteiro, e com bom resultado pelas empresas, são 2, que é a RD Station e a HubSpot. Uma cobra em dólar, outra cobra em real, cada uma tem uma série de recursos, são valores diferentes, nada muito absurdo, uma custa R$600, outra custa 800, para o retorno que dá, só que você tem de carregar mais um monte de coisa de comunicação nessas ferramentas. Não é para a gente sair fazendo, mas é para a gente deixar isso aqui anotado no plano de comunicação. É uma verba que vale a pena ser usada para atrair clientes. Você usa o foco é se comunicar com vários públicos de uma forma planejada, estratégica, para você atraí-los. E aqui é o que a gente acaba fazendo depois, né? Depois de ter clientes, analisar o êxito dessa campanha. Então, que fases funcionaram, que fases precisam ser melhoradas. Melhorando, a gente parte para a etapa seguinte e vai aprimorando as vendas, que é o que qualquer empresa quer fazer o tempo todo. Então, sobre o inbound é isso. Aqui fala um pouquinho mais do que eu já expliquei para vocês, mas a questão é essa. Ele começa com um planejamento, para a gente saber o perfil do consumidor e o que a gente vai dar para ele, uma fase de bastante trabalho. Passa pelo alcance, pela ação, conversão da venda e o engajamento, mantendo aquela pessoa, seu cliente, propagador da ideia. Aqui tem alguns exemplos de números, então esse aqui foi do ano passado. Usando inbound, 42,2% aumentaram a conversão de leads em clientes, ou seja, das pessoas que eles tinham acesso, teve um aumento de 42% para clientes, 92% aumentaram os leads, né? E 56% em menos de aumentar os leads, 93% aumentaram o tráfego, 89% aumentaram o número de leads dentro de 7 meses, só 7 meses de trabalho para quase 100% de aumento nos leads. E aqui, para fechar a palestra, a gente está aqui também, o Sebrae convidou a gente para fazer a palestra. Quando eu fiquei sabendo da Feira do Empreendedor, também fechei stand, porque essa feira é um sucesso. E aí a nossa empresa, a Social Lounge, é a primeira rede de franquias de mídias sociais do Brasil, especializada. O nosso foco é esse, em mídias sociais. Hoje temos 20 unidades, e aí em 9 estados, estamos em todas as regiões do Brasil. A palestra aqui era para vocês aproveitarem esse potencial para as empresas de vocês. Mas se às vezes alguém está sem empresa, isso aqui é um negócio bacana. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, vocês vão conhecer mais lá. Que não vou ficar fazendo propaganda para vocês. Eu vou deixar o meu e-mail. Se alguém quiser esse conteúdo, ou se alguém quiser mais informação para a sua empresa, dicas do que pode fazer, pode mandar lá no meu e-mail, que eu estou totalmente à disposição, tá bom? Obrigada, boa tarde para vocês.